Fala galerinha aí do oitavo ano, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui no nosso primeiro vídeo, né, dessas aulas à distância, tá? Então esse vídeo é homenagem a vocês. Eu espero que vocês gostem aí da nossa primeira videoaula, tá bom? Primeiramente gostaria de dar os parabéns para vocês pelas atividades que vocês realizaram aí na primeira etapa e na segunda etapa, tá? A sala desempenhou um trabalho muito bom, a maioria cumpriram aí com as tarefas, tá? Então, primeiramente, parabéns, tá? Eu sei que não tá fácil, essa coisa de aula à distância é muito chato, né? E eu vou tentar amenizar um pouquinho, porque eu assisti as videoaulas, né, pelo centro de mídias e eu percebi que muitos alunos tiveram dificuldade para compreender e para acompanhar. Então, pessoal, eu fiz esse vídeo para vocês, para tentar a gente se aproximar aí, né? Mesmo à distância. E para fazer uma revisão dos conteúdos do primeiro bimestre e também dar continuidade no segundo bimestre. Então, tem muito assunto para a gente conversar hoje, tá? Dos nossos conteúdos. Mas eu quero dizer umas palavrinhas para vocês, que o importante é vocês estarem bem e se cuidando. O mais importante de tudo isso, tá? Se tiverem dúvidas sobre qualquer coisa, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tire as dúvidas e vamos tentar levar as coisas da melhor maneira possível, tá bom? Eu sei que videoaula é chato, eu entendo vocês, mas façam um esforço aí pra gente levar isso numa boa, tá bom? Então, vamos lá. Eu preparei aqui um roteirinho do que a gente vai discutir hoje. E durante a aula vai ter atividade e no final também vai ter uma atividade para vocês fazerem. Essa vai ser a nossa forma de avaliação dessa quarta etapa, na verdade, né? E a terceira etapa é a eletiva, são as atividades da eletiva, e agora nós estamos na quarta etapa. Então vamos lá, o que a gente vai estudar hoje? Eu vou mostrar para vocês quais as habilidades envolvidas na aula, né, que, de acordo com o currículo paulista, o conceito de demografia, o que é o censo demográfico, no que podem ser utilizados os estudos da demografia, alguns dados da população brasileira, diferenças entre populoso e povoado, densidade demográfica, o que é pirâmide etária. Calma, calma, eu sei que já deu sono, né? Nossa, calma, então vai dar tudo certo. Olha lá, eu sei que você não gosta de videoaula. Eu tô lendo seu pensamento, então relaxa, né? Então vamos lá. Essas habilidades, pessoal, não tem problema, ó, não precisa anotar aí, é só para você, se você tiver curiosidade depois, né, de ver aí o que a gente está desenvolvendo em vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos, se quiser dar pausa no vídeo, tá? Então, aquela velha estratégia, né, deixa o caderninho do lado para fazer anotação, escolhe um lugarzinho bacana para você estudar na sua casa. E dá pausa, pessoal. Vocês têm o controle aí da aula, né? Dá pausa a hora que achar necessário. Mas o importante é assistir o vídeo inteiro. Tá bom? Então vamos lá. Lá vem, pessoal. Esse é o nosso tema. Eu já abordei esse tema em aula com vocês. Agora eu vou abordar de um jeito diferente, tá? Vocês já até viram essa figura. Olha a palavrinha em destaque aí. Demografia. Então já pela figura já deu para entender do que a gente vai falar, né? Vamos falar de gente, pessoas, né? Nunca na história da humanidade pessoas foram um problema, mas também foram a solução, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Onde o principal discussão são as pessoas. Então, vocês estão vivendo um momento da demografia, um conteúdo que está extremamente presente agora, né? Então, isso vai ajudar vocês a entenderem a realidade atual, tá bom? Então, o que é demografia, pessoal? Olha lá. Falou em demografia, a gente vai estudar tudo referente ao comportamento das populações, de uma maneira geral, tá? Não é no indivíduo, é sempre no coletivo aí das populações. O que a demografia estuda? Ela estuda natalidade,
que são a quantidade de pessoas que nasceram num determinado período, mortalidade, quantidade que morreram, migrações, que vocês já estudaram muito bem nesse bimestre, né? Por que as pessoas migram. E o envelhecimento, né? Ou seja, se as pessoas estão vivendo mais ou menos em determinado lugar. Então, tudo isso engloba demografia. Ah, eu sei, você queria sair da aula assim, né? Com estilo. Ah, meu querido, eu sei. A aula, o tema é chato. Mas vamos lá, a gente vai fazer a forcinha, vai ficar legal. Fica aí. Pega o cafezinho, pega o pãozinho lá, ó, para assistir a aula e tenta ficar calmo, né, Olaf? Relaxa. Não esgane o professor nesse momento. Vai dar tudo certo. Então relaxa aí, só assiste a aula que vai ficar legal. Então, pessoal, uma das preocupações do estudo da demografia, pessoal, é analisar o crescimento populacional no mundo, ou no país, ou na cidade, né? Sempre tentando identificar o que causou esse crescimento, né? Se isso é positivo, se é negativo. Então, usa muito gráfico, muito número, muita coisa da matemática para analisar as populações, tá? Então, é interessante esse gráfico que eu vou analisar junto com vocês, que ele mostra algumas coisas curiosas, principalmente ao desenvolvimento de novas tecnologias. Toda vez que o ser humano desenvolveu uma tecnologia nova, favoreceu o crescimento populacional. Então, vamos analisar com calma aqui o que nos diz esse gráfico, tá? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então perceba que aqui tem uma linha do tempo, tá? Que analisa até 1000 anos antes de Cristo até projetando aí para um futuro, né? Nós estamos aqui, ó, nessa linha, olha lá, nós estamos aqui e o que pode acontecer mais para frente com o crescimento populacional. Então repare que aqui na figura está referindo, né, ao ser humano, né, com a invenção da agricultura. Então, repare que com a invenção da agricultura, o ser humano vai deixar de ser um nômade, né? Ele vai ficar sedentário, ele vai se fixar, porque agora ele não precisa ficar correndo atrás de comida, ele pode ele mesmo produzir comida. Então, e as pessoas vão morrer menos de fome. Então, aí que o ser humano começa a mudar seu próprio ambiente, começa a se fixar e se reproduzir de uma maneira mais ampla. Olha que interessante. Então, repare que aqui eu estou considerando a agricultura como tecnologia, tá bom, pessoal? Tecnologia é tudo aquilo que o ser humano cria para facilitar o seu trabalho. Essa é uma definição bacana aí. Tudo que o ser humano inventa de algo para facilitar o seu trabalho é uma tecnologia. Então, a agricultura tem muita tecnologia, né? De você separar sementes, saber a época certa de plantar, de você usar umas ferramentas para fazer o plantio. Isso é tecnologia, tá bom? Então ele vai deixar de ser esse homem que surgiu aqui, ó, um ser humano, na verdade, né? Do Homo sapiens, que surgiu na África. E aí temos alguns saltos tecnológicos, né? Ó, a invenção da máquina a vapor, né? Então a máquina vai substituir o trabalho humano, vai produzir mais coisas, mais alimento, né? E junto com a invenção da máquina a vapor, vai ter outros desenvolvimentos tecnológicos. A eletricidade, na medicina vai ter muita coisa que vai evoluir, né? Então, na verdade, a ciência vai evoluir e a cura de doenças, né? De algumas doenças, então vai permitir que as populações vivam mais e cresçam mais, tá? Ó, aqui, ó, a invenção do primeiro antibiótico, né? As pessoas morriam por bactérias simples, né? Imagina, né? Mais ou menos o que a gente está passando hoje. Se tudo der certo, isso vai ser uma doença simples para o futuro, quem sabe, né? Mas antes as pessoas morriam de gripe, ou até mesmo uma infecção no dente. Então, assim, onde tinha a ação da bactéria, as pessoas morriam. Então, isso já, em parte, já foi superado, né? Graças ao avanço da ciência. Então, conforme a ciência evolui, né? Nota-se que o crescimento populacional também vai evoluir. Evolui porque morrem menos pessoas, né?
Aí você se pergunta, mas e as guerras, e as mortes que a gente vê todo dia? Sim, elas continuam, né? Isso não parou. Uma das coisas que a ciência permitiu é que as pessoas morressem menos ao nascer, né? Então as pessoas reproduziram mais, né? E morreram menos pessoas. Então repare que as invenções tecnológicas, né? Quando você analisa o crescimento populacional, ela aumenta, né? E olha quando essas máquinas vão para a agricultura. Aqui que era de uma forma manual, né? Aqui no 1000 anos antes aqui, ó, de Cristo, né? Era manual, ela vai ser por máquinas, tá? Entenderam essa lógica? Então, toda vez que tem uma descoberta tecnológica, se tem uma reação aí no crescimento populacional. Belezinha? Então, vamos lá. E eu gostei de usar esse gráfico associado com mapas, pessoal, é que assim, embora esse número seja gigante, né, 7 bilhões de habitantes, né, que o mundo tem hoje, ele não está de forma distribuída igualmente, né? Você tem aqui alguns continentes que tem mais do que outros. Ó, assim, ó, notadamente aqui a Ásia, ó, tem muito mais. Só a Ásia tem mais de 1/3 né, da população mundial. Muito mais, né? Ó. Você tem a África aqui, você tem a América Latina e Caribe, onde nós estamos, e a América do Norte. Tá vendo aqui? O que está aqui em esse azul aqui seria os dados de 2011 e o que está em roxo é a projeção para 2100, né? Então perceba aí que a África provavelmente vai crescer nessa projeção, vai crescer muito mais, né? Então é um gráfico misturado com dados do presente e dados do futuro. Nós estamos aqui, quer dizer, aproximadamente aqui, porque é um dado de 2011, né? Segundo esse gráfico. Então, pessoal, vão se acostumando que demografia utiliza muito essa linguagem, a linguagem dos gráficos. Vocês podem ver que os dados da Covid, que aparecem nos telejornais, eles gostam de usar muito esse recurso visual, né? Que são os gráficos. Então, vão se acostumando, tentam interpretar, né? Olha aí, nós temos a China como o país mais populoso do mundo, né? Em 2100, provavelmente vai ser a Índia, se ela continuar nesse ritmo de crescimento. Mas e quem conta isso? Como é que é feita essa contagem? Né? Como que os órgãos oficiais sabem da quantidade de pessoas? Né? Como é que eles criam esses gráficos e tudo? Né? No Brasil é chamado de censo demográfico, pessoal. Olha aqui, ó. Repare que a palavrinha censo está escrita com C aqui. Não confunda com bom senso, por exemplo, a palavrinha, né, que vem junto com bom senso. Esse censo aqui é uma outra coisa, tá bom? Ele se refere à contagem, é um estudo estatístico. O estatístico se fala de matemática, tá? Ele faz a contagem primeiro, ó lá, ele possibilita o recolhimento de várias informações. Depois aí os matemáticos, geógrafos, todo mundo vai pegar esses dados e vai tentar interpretar, tá bom? No Brasil, quem faz isso? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criado em 1934, o IBGE o órgão governamental responsável por essa contagem. Então, tudo que se refere à população hoje, quem gera os dados é o IBGE. Pode estar no telejornal, pode estar em qualquer lugar, mas a fonte, né, sempre vai ser o IBGE, a fonte oficial, tá bom? Então aí, ó, é feito, né, tá vendo o pessoal aí com uniforme, com jalequinho, né? Eles ficam identificados. Inclusive, era para ser feito esse ano, acho que talvez tá tendo um atraso aí, né? O IBGE faz a cada 10 anos uma contagem aí da população do Brasil inteiro, né? Então, como o Brasil é muito grande, né? Então é feito a cada 10 anos para analisar esse crescimento, tá bom? Então eles vão lá, entrevistam um por um. Eu sei que provavelmente vocês nem lembram que se fizeram isso em 2010, né? Porque vocês eram bem menores aí. Mas eles contam todo mundo, tá? É feito entrevistas, assim como também é analisado dados, por exemplo, de nascimento, quando tem um cartório, faz o registro lá da criança que nasceu, já vai para a contagem do censo demográfico,
tá bom? Entenderam como funciona? Quando tem a certidão do óbito, né, quando a pessoa faleceu, vai para um registro, vai para um, né, a pessoa, quando a pessoa falece, ela tem que ter o registro de óbito, porque senão o documento dela pode continuar sendo usado, né? Então é preciso ter uma baixa, infelizmente, né? Quando a pessoa morre, tem que ter um registro de que ela morreu, senão a pessoa pode continuar usando o CPF de uma pessoa falecida e já viu e pode dar muitos problemas. Entendeu como funciona? Vou continuar aqui. Então, para que que serve? Eu já dei várias pistas para vocês aqui na nossa aula, né? Para que serve aí a demografia? Então, eu vou dar alguns exemplos, né, de quem usa esses dados. Não é só o governo, tá bom, pessoal? Então, são várias instituições. Primeiro, na parte governamental, tem as prefeituras, os estados e o governo federal, né? Por exemplo, planejamento das cidades. Por exemplo, se tem muito aumento populacional, a prefeitura pode analisar assim, opa, então peraí, vamos ter que construir mais escolas, né? Vai ter que ter mais hospitais. Aonde que está crescendo? Onde que a gente vai ter que construir mais hospitais? Então ela pega esses dados, aí que entra a geografia no meio aí, né, para falar, olha, é mais a zona norte de Sorocaba que está crescendo mais. Então a prefeitura ela não pode fazer uma coisa assim, eu acho. Ela tem que pegar o dado e usar para a construção dessas escolas aí. Por exemplo, empresas privadas, né? Imagine que você é um empresário no ramo de games, você quer abrir lojas de games aí pela cidade de Sorocaba, quer abrir várias filiais. Então você vai lá, pega os dados do censo, vê aonde tem mais crianças ou mais adolescentes, que são o principal público desse tipo de mercadoria, tá? De games, e aí ele usa essas informações para fazer os investimentos do, do seu produto. Estão entendendo como é que funciona? Então tem muita coisa aí. Então, o que o censo faz é tirar os dados. O uso já são outras funções aí que são milhares. Então, o que eu coloquei aqui para vocês são só exemplos. E aí, quando a gente pega os dados do Brasil, a gente percebe que o Brasil ele teve um crescimento populacional muito grande, né, nos últimos 100, 200 anos, né, 100 anos principalmente aqui, ó. Esses dados que mostram que houve uma evolução no crescimento da população brasileira. Tá ligado com aquele outro gráfico lá que eu falei para vocês, né, as revoluções tecnológicas, né, a revolução industrial principalmente na Inglaterra, que permitiu mais acesso a alimentos, a evolução na medicina, tá? Então, esse dado aqui está desatualizado, tá, pessoal? Ó, 2010 nós éramos em 190 milhões, mas já ultrapassamos os 200 milhões de habitantes, né? Somos uma das maiores populações do globo aí. O que a demografia analisa, pessoal, é sobre... tá aumentando a população, mas como que ela está aumentando? Ela está aumentando mais porque está nascendo mais gente ou porque está morrendo menos gente? Os dois fatores são importantes, né? O que tem demonstrado na nossa demografia é que as famílias elas estão tendo menos filhos. Isso é um dado importante aí, né? Então lá em 1960, ó, a média, pessoal, isso é uma média, cuidado, hein, ó. A média de filhos era 6 por família. Então tinha famílias que tinham 11, 12, outros tinham 5, e aí tudo isso gera essa média. Na década de 80, a média era 4. Né? Nos anos 2000, eram 2 por família. Perceba que é uma média, tá bom, pessoal? E aí que fica esse número esquisito, né? Olha, como a demografia ela lida com número, ela vai mostrar o número. Ela pega lá o total, faz a média e dá esse número estranho aí. Como pode ter uma pessoa e meia, né? Não existe isso, né? Mas é porque é um número, né? Então, por isso que dá essa coisa esquisita aí, tá? Então, o que tem causado essa diminuição de filhos por família? Tem a ver com o papel da mulher na sociedade, né? A mulher ela tá participando mais da sociedade, ela está estudando, né? Tem a ver com vários acontecimentos sociais que ocorreram nos últimos 30, 40 anos, né? A participação democrática da mulher, o direito ao voto, né? Uma revolução, né, feminista mesmo, né? De participação da mulher na sociedade. Então
Antes a função da mulher é só ficar em casa e ter filho e tal, e tem, graças a Deus, né, tem havido essa mudança. Ela tem decidido, né, tem tomado essa decisão, né, de não ter tantos filhos, né? E tem a ver também com os métodos contraceptivos, né, do impedimento da gravidez, né? Isso aí foi muito importante. Então isso tem acontecido em vários países do mundo, não só no Brasil, né? De a mulher poder decidir ter o filho ou não, né? Do casal, né? Ter essa possibilidade de decisão aí. Então, vejam, mais uma vez, a evolução da ciência, né? Os métodos contraceptivos, né? Que impede a gravidez, é uma revolução científica. Então, mais uma vez, a ciência modificando esse dado aí. Então, pô, mas se tem menos filhos por família, por que a população continua crescendo? Então, veja que os dados são bem variáveis aí. Nasceu menos filhos por família, mas morreu menos gente. Então, quando morre menos gente, o número populacional vai acumulando e vai crescendo. Tá bom? Será que eu consegui? Estou falando muito rápido. Depois vocês me dão a devolutiva lá no grupo, tá bom? Então vamos continuar aqui. Outra coisa que a demografia analisa, pessoal, olha aí. Esse gráfico é bem interessante. Ó, população urbana e população rural. Percebam, ó, nessa cor aqui é a população rural e nessa cor azul aqui, população urbana. Olha aqui o que aconteceu. Houve uma inversão, né? Ó, em 1940, quase 70% da população brasileira vivia no campo, na roça, né? E olha aí como foi mudando, pessoal. Em 2010, olha lá, só 16% vivia no campo. Então, só desse gráfico aqui dá para a gente fazer uma outra aula. Por que isso aconteceu? A máquina que foi para o campo substituiu o trabalho braçal do trabalhador do campo, obrigou esse mesmo trabalhador a ir para as cidades por uma questão de emprego, de trabalhar nas fábricas, né? Então não foi uma coisa escolhida pelas pessoas, foi as mudanças tecnológicas de novo, né, atuando nesse comportamento das pessoas, tá? Então o Brasil teve essa grande mudança aí. E aí as cidades vão crescer de uma forma muito rápida, né? E gerar os problemas que nós enfrentamos hoje, né? O crescimento desordenado, as favelas. Não deu tempo da cidade se organizarem e receber todo mundo, tá? Então, esse comportamento das populações, né, acabam mudando a nossa realidade aí. Então perceba, pessoal, que não é só o número populacional aumentar que é o problema. É como que os governos, né, lidam com esse comportamento e se preparam para esse crescimento. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Olha aí, pessoal. Um desses exemplos que eu acabei de citar para vocês é bem emblemático, né? Esse exemplo aqui, ó. Essa questão da substituição da mão de obra, né, por máquinas. Nós temos aqui uma colheita de café aqui no século XIX, né? Ó, o antes e o depois. Só para você ter uma ideia, essa foto aqui retrata um trabalho aí de uma lavoura que precisaria aí mais ou menos, pessoal, de 150 pessoas, né? Hoje, uma mesma máquina faz esse trabalho, utilizando aí 2 pessoas no máximo, né? Ó. Então veja aí como que a revolução tecnológica alterou o comportamento. Entendem por que as pessoas saíram do campo e foram para a cidade? Porque elas perderam seus postos de trabalho. Então, veja, a tecnologia ela traz uns benefícios, mas ela traz outras consequências negativas também, né? Claro, nós temos uma tendência a gostar da tecnologia, mas nós temos que sempre pensar de uma maneira crítica de como que isso pode alterar a vida de muita gente, né? Melhorou a vida do fazendeiro que tem a terra, né? Que melhorou a produção dele com a máquina? Melhorou. E as outras pessoas envolvidas nesse processo? Então a gente sempre tem que pensar nas consequências de tudo isso, tá? E uma coisa interessante, pessoal, é que esse trabalhador, a vida dele foi mexer com a terra. A profissão dele era mexer com a terra, né? A sabedoria dele estava toda ligada com a terra. E de repente ele vai para o campo,
Ou melhor, ele vai para a cidade e lá ele tem que começar do zero. Ele não sabe lidar com as tecnologias que tem na cidade. Não é porque ele não tem conhecimento, é que o conhecimento dele estava lá no campo. Entende? Pessoal, então, vocês viram aí que tem muitas palavrinhas, muitos nominhos que provavelmente vocês não estão acostumados. E com razão, né, pessoal, que a gente não usa essas palavrinhas no nosso dia a dia, né? E a demografia, ela tem muito dessas palavrinhas que às vezes vocês ficam preocupados. Nossa, mas como é que eu vou usar isso? Para que eu vou querer isso, né? Mas é assim, a escola, pessoal, ela tem a obrigação de mostrar para vocês o conhecimento científico. E a ciência, ela tem uma linguagem dela, né? Que, infelizmente, ela exclui algumas pessoas. Exclui as pessoas que não estudam, por exemplo. Então, a gente faz esse esforço para que vocês tenham acesso a essa linguagem da ciência e dominem o conhecimento científico, tá bom? Então, não é uma coisa assim, é porque eu quero isso ou não quero. É uma questão de inserir vocês no mundo da ciência, tá? Aí, quando eu falo ciência, eu estou falando de todas, né? História, geografia, matemática, todas. Então, um dos termos aí que acho que é importante vocês entenderem, né? Quando se analisa o crescimento populacional, pessoal, que a gente vai ver dois termos aí, né? É o chamado crescimento vegetativo da população, também chamado de crescimento natural. Opa, como assim? O que seria isso? Tá. O crescimento natural, pessoal, ele só analisa a diferença entre nascimentos e óbitos, né? Ou seja, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? Que normalmente eles mostram em porcentagem. Então, a população cresceu 10% em 10 anos, 20% e por aí vai, né? Então, assim, quando o número de nascimentos é maior que o de mortes, né, se diz que o crescimento foi positivo. Fica até estranho falar crescimento negativo, mas existe, tá? E nulo é quando uma determinada população, a mesma quantidade que nasceu, morreu. Então, praticamente não houve crescimento, né? Ficou ali, o número ficou estabilizado, tá? Tá, mas aí vocês se perguntam, mas na demografia só se analisa para o número de nascimento e mortes para ver se a população cresceu? Olha lá, acho que vocês já estudaram isso, vocês sabem que não é só isso, né? Então vamos lá. Outro fator que aumenta ou diminui a população. Então esse questionamento tem a ver com o que eu falei no slide anterior. Imigração. Olha aí palavrinhas que eu acredito que quem está estudando, está acompanhando a primeira e a segunda etapa, já está dominando isso de uma maneira bem tranquila, né? Mas para quem não entendeu ainda, então vamos lá estudar alguns termos, né? Imigração, entrada. Então se eu estou no Brasil e entra alguém, vem uma pessoa de fora, eu digo que ele é um imigrante. Aí depois a palavrinha muda para emigrante quando aquela pessoa, né, do nosso país vai para outro, né? Então ele é um emigrante. Então só muda o E, tá? Agora, o E e o I é só uma questão de localização, da onde que ele está saindo e para onde que ele está indo. Quando eu tiro o E e tiro o I e falo que é migração, eu estou dizendo que houve um deslocamento populacional, mas não estou dizendo da onde que saiu nem para onde vai. Entenderam a diferença? E tem também os refugiados, que é uma imigração forçada, né? Então, numa guerra, num desastre natural, por exemplo, teve um terremoto no Haiti, né, em 2010, guerras lá no Oriente Médio, né, na Síria, várias coisas acontecem no mundo aí, obrigam as pessoas a saírem dos seus países de maneira forçada, né? E aí que entra a questão das fronteiras, que não fazem sentido, né? Nós somos habitantes do planeta, não de um país só, né? As fronteiras nesse sentido, alguns defendem, né, que tem que se construir muros, mas não é bem assim que funciona, né? Enfim, a pandemia também tá modificando essa forma de ver as fronteiras, né? São debates para nossas próximas aulas aí, tá? Então, entenderam essa diferença de imigrante e emigrante? Então, por exemplo, se um habitante sai de Portugal e vem para o Brasil, para os brasileiros ele vai ser um imigrante, porque ele saiu do lugar de fora e chegou aqui. Para os portugueses, ele vai ser um emigrante, porque ele está saindo. Entendeu a diferença, pessoal? Espero ter esclarecido aí, tá bom?
Então, pessoal, esse é um outro termo utilizado na demografia que pode confundir alguns de vocês pelo seguinte, e seria natural essa confusão, tá? Tem uma diferença entre populoso e povoado. Eu já explico para vocês, ó. Populoso se refere à população absoluta, né? O que é população absoluta? É contando tanto de nascimento, tanto de mortes e também a quantidade de imigrantes que chegaram naquele país. Então ele soma todo mundo, tá? Esse é o populoso. Tá, Brasil tem 200 milhões de habitantes, a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Tá, e aí? São números gigantes, né? Tanto para a China, principalmente para a China, né? Mas qual vai ser a diferença aqui nesses dois termos? Vou tentar explicar aqui ainda usando o exemplo da China. A China, ele é o país mais populoso do mundo, que tem um número total da população muito grande, tá? No entanto, ela é pouco povoada. Eita, e agora? Será que complicou? Porque, ó, a população chinesa está concentrada aqui nessa área, ó, principalmente aqui, ó, né? E você tem aqui uma outra parte que tem um deserto, inclusive, né, ó, não tem tanta ocupação assim. Então, veja, ela é muito populosa, mas ela não é totalmente povoada. Então, o povoado se refere à ocupação das pessoas naquele país. Será que eu consegui ser claro para vocês? Ah, se restou alguma dúvida, depois vocês me perguntam. Tá? Então, olha aí, quando a gente olha para o mundo, né, para o mapa inteiro do mundo, ó, quanto mais vermelho, mais habitantes por quilômetro quadrado. Então, vocês percebem aqui, ó, que a Índia, por exemplo, ela é muito populosa, né, e ela é muito povoada. Ó, a Índia seria isso aqui, ó, né? Tá tudo vermelho na Índia, né, ó. Porque toda a parte da Índia estava sendo ocupada, né? Então ela ocupa todo o seu território. O Brasil não, o Brasil está aqui, ó, mais ou menos. Mais ou menos, tá, pessoal? Tem uma concentração populacional na parte litorânea, mas você tem aqui umas partes vazias. Então o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado, porque tem muitas partes vazias. Olha o Canadá, o Canadá é daqui para cima, ó. Ó. Ele é pouco povoado também, ó, né? Você tem a Europa, ela é toda povoada. Então, percebam nesse mapa, é um mapa bem interessante que ele mostra que o mundo não está todo ocupado de gente, ainda tem muitas áreas vazias. Olha aqui onde é a Austrália, né? Ó, tem uma desigualdade na ocupação das populações aí, tá bom? Então, pessoal, o problema do excesso populacional não é a quantidade de pessoas. Muita gente fala, é muita gente no planeta, mas tem a ver com as atitudes dos seres humanos com o planeta, não necessariamente com a quantidade. Porque daria para pegar toda a população mundial, por exemplo, já foi feito um estudo sobre isso, todo mundo caberia no estado de Mato Grosso, por exemplo. Se fizesse uma mega cidade, sabe, no Mato Grosso, caberia todo mundo lá. Espantoso, né? Parece que não, mas cabe, tá bom? E aí, pessoal, olha, esse aqui é um tema muito da matemática, mas eu vou ter a ver com o povoamento da população, tá? Não com populoso, que é assim, ó, é a tal da densidade demográfica. Eles pegam o total da população e dividem pela área. A área é o tamanho do país, ou da cidade, ou do estado, né? E aí se tem uma média. Esse número aqui, ele é uma informação matemática que vai dar, que se é usado em demografia para ter uma noção se aquele país é muito ocupado ou não. Olha o Brasil aqui. Deu 21,6 habitantes por quilômetro quadrado. Olha a China. A China ela é muito mais povoada do que o Brasil e ela é mais populosa também. Olha o número por habitante, né? Por quilômetro quadrado, tá? Então, dentre essa questão da densidade demográfica, sempre é discutido, né, no mundo aí sobre essa questão da necessidade de controle do crescimento populacional. Isso aí é um debate muito delicado. Como que eu vou... será que o crescimento populacional é o problema? Né, ou é a concentração populacional? Né? Isso é um debate
que as pessoas, nem todos estão de acordo com essa afirmação, tem muita gente aí que discorda sobre isso, tá? Mais uma vez um mapinha, então, só para ressaltar que o problema não é o excesso, não é a quantidade total de pessoas no planeta, mas a concentração, né? Ó, tem lugares, tem espaço para todo mundo, pessoal. Essa que é a grande questão. Tem espaço para todo mundo, né? Então a necessidade de controle, a grande questão é da dignidade de todas as pessoas. Se todo mundo tivesse sua moradia, tivesse sua dignidade, não ia ter esses problemas de quantidade de pessoas, né? A China já tentou fazer isso, ainda ela tenta. Como é um país um pouquinho mais autoritário, né? O governo interfere demais na vida das pessoas, ainda, né? Ela tentou fazer isso, inclusive, com a política do filho único. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Na década de 70, deixa eu ver se eu tenho a data aqui. A China, ela promoveu a política do filho único. O que quer dizer isso? Que as pessoas não poderiam ter mais de um filho, para evitar o aumento populacional, né? E estabelecer uma lei. Só que essa lei gerou vários problemas sociais, né? Aí é um cartaz, né, da chinês falando sobre a importância da mulher, das famílias terem apenas um filho, né? Só que aí gerou vários problemas nessa lei, ó, década de 70, né? Se for desrespeitada essa lei, ó, o Estado aplica multas severas. Eu li numa reportagem um tempo atrás que essas multas aí equivaleriam a 150 mil reais por família. Então, quem tiver o segundo filho era multado aí nesse valor. Então, culturalmente, na China, tem até uma questão assim, que quem tem irmão é considerado meio riquinho, né? Porque pôde pagar essa multa aí para ter o segundo filho, né? Olha que interessante, né? Que coisa maluca, né? De se imaginar, né? De qualquer forma, essa lei impediu, né? Mesmo hoje a China sendo um país mais populoso do mundo, ela impediu que, né? Alguns especialistas afirmam, impediu que 400 milhões de habitantes nascessem aí nos últimos 25 anos, tá? Outro detalhe é que na China o aborto é legalizado, então essa lei, né, acabou estimulando também os abortos aí por uma questão econômica. Essa questão do aborto também é bem polêmica, não é nessa aula que a gente vai debater, tá bom, pessoal? Problemas culturais, gerou vários problemas culturais com a lei do filho único, né? Se deu preferência ao filho homem, né? A questão do machismo também se evidenciou com essa lei, né? Tendo mais aborto do sexo feminino, né? Morte de recém-nascidos, principalmente as famílias mais pobres não podiam pagar a multa, né? Então deu vários problemas sociais, ainda gera esses problemas sociais na China, tá bom? Então essa questão de controlar o nascimento das pessoas é muito complicada, não dá para fazer isso, né? Tem outros métodos, através da educação, da informação, da dignidade para as pessoas, né? De evitar esses problemas, tá bom? Só que aí, olha só, não durou muito tempo. Em 2015 foi cancelada essa lei, né? Agora pode ter dois, né? Eu esqueci de falar, tem algumas exceções. A lei tem exceções. Em caso de gêmeos, né? Não vai ter que escolher um, né? Ainda bem, né? Se a região sofreu algum terremoto que morreu muita gente, aquelas pessoas daquela região elas podem ter mais de um filho, né? Mas agora, a partir de 2015, essa lei mudou para agora filho duplo, pode ter dois, tá bom? Devido a esses problemas sociais que teve, tá bom? Mas olha só, pessoal, o crescimento populacional, ou o excesso populacional, né, como uns chamam, né, nem pode ser problemas para alguns, né, mas em algumas regiões do globo, a falta de pessoas vai ser um problema. Opa, como assim? Tem populações do globo que está diminuindo a quantidade de pessoas, né? O desenvolvimento tecnológico, o acesso à educação, fez as pessoas planejarem mais as suas vidas, né? Terem menos filhos e viverem mais. E principalmente na Europa, está ocorrendo um fenômeno chamado de envelhecimento da população. As pessoas estão vivendo mais e está nascendo menos pessoas. Então, algumas cidades acabaram sendo cidades de idosos, mais idosos. Aí começa a gerar alguns problemas. Por quê?
os idosos se aposentam e precisam de mão de obra, né? Começa a faltar mão de obra, né? Então, eu vou passar um vídeo aqui para vocês e em seguida eu vou fazer 3 perguntinhas sobre esse vídeo, tá? Esse vídeo vai falar sobre Portugal, um caso numa cidadezinha de Portugal que enfrenta esse problema de falta de gente, tá bom? Então assiste essa reportagem, é uma reportagem do telejornal mesmo, normal, ela é rapidinha, então assista e responda as perguntinhas que eu vou fazer para vocês, tá bom? Então vamos lá. Semana passada, o Papa Francisco recomendou aos fiéis do mundo inteiro que não se reproduzam como coelhos e se referiu ao que ele chamou de paternidade responsável. Em Portugal, que é um país de maioria católica, é o governo que incentiva os casais a terem mais filhos. Uma cena cada vez mais comum às cidades do interior de Portugal. Ruas quase vazias e uma população envelhecida. Portugal está com a mais baixa taxa de natalidade da União Europeia. No ano passado, o número de nascimentos foi a metade do que era há 35 anos. Alguns estudos apontam que a população pode ser reduzida em 20% nos próximos 40 anos. Portugal está encolhendo. Há vários anos que há mais mortes do que nascimentos. Mais portugueses deixam o país do que novos imigrantes chegam. E essa situação de esvaziamento é mais dramática ainda em cidades do interior como essa. Por isso, apesar de toda a crise, os programas de incentivo à natalidade estão sendo ampliados. Os governos oferecem mais dinheiro para os portugueses se animarem e terem mais filhos. Este é o sonho de consumo das cidades do interior de Portugal. Uma sala de aula cheia de crianças. Mas está cada vez mais difícil e caro conseguir. Nesta cidade, há uma espécie de Bolsa Bebê. Prêmio equivalente a R$ 4.500 para o primeiro e segundo filho. E R$ 5.000, cerca de R$ 15.000, para quantos tiver a partir do terceiro. O casal José e Belmira já está no 4º filho. Sem essa ajuda, seria mais difícil ter uma criança? Muito, mas muito difícil. É o maior programa de incentivo de Portugal. O prefeito diz que já gastou € 150 mil e no ano passado conseguiu incentivar 30 casais. Este incentivo faz com certeza que aconteça aquele clique no momento em que um casal está na dúvida se vai ter ou não vai ter mais um filho. O dinheiro do Bolsa Bebê só pode ser gasto na cidade e com artigos para criança. Florinda Monsanto está esperando o segundo filho, um irmãozinho para Simão. Vai ficar no segundo ou pretende ir para o terceiro? Porque a partir do terceiro são os € 5.000. Pois, mas acho que não. 2 já chegam. Olha aí, pessoal, vocês viram aí que o excesso populacional não ocorre em todos os países, em alguns países enfrentam o oposto, né? A falta de gente, né? Então a reportagem abordou uma problemática interessante aí, tá? Então aquela ideia, o mundo tá cheio de gente em todo lugar, não é. Tem uma desigualdade na distribuição populacional. Então, para ver se vocês acompanharam o vídeo legal, tem 3 perguntinhas aí, ó. Qual o principal problema citado na reportagem enfrentado por Portugal? Opa, já dei uma pista aí, tá? Então anote as perguntas no seu caderno e faça as respostinhas para depois vocês me enviarem. Tá? O que seria chamada Bolsa Bebê, citada na reportagem, né? Ficou até engraçado esse nome, né? E por último, como os imigrantes poderiam resolver esse problema apontado pelo vídeo, tá bom? Então essa é a primeira atividade da aula de hoje que vocês vão fazer. Daqui a pouco tem mais, tá? Então fique aí. Olha aí, esse aqui é um gráfico que mostra essa concentração populacional, ó, olha aí. Essa figura, não sei se ela é bem didática para vocês, mas olha aqui, ó. A matemática, quando faz essas coisas, ela imagina como se tudo fosse perfeitinho, né? Então, se eu pegasse o Brasil e colocasse assim numa caixinha aqui, ó, ao tanto de espaço vazio que teria no Brasil ainda, ó, comparando com uma caixa pequena, assim, ao tanto de pessoas, né? Só que quando você pega por região, por exemplo, a região sudeste, ó, é a mais lotada dessa caixinha. Né? Quando você pega a região norte, é a mais vazia. Estão vendo o que é densidade demográfica, pessoal? Quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, né? Então tem o número total da população pelo tamanho, né, daquela área. Entendido? Até aí o que é densidade demográfica?
E esse gráfico, pessoal, vocês tiveram aula no Ciência Mídia sobre esse gráfico, eu acredito que muitos devem ter dificuldade, tá? Esse gráfico é chamado de pirâmide etária. A palavrinha pirâmide, por causa do formato mesmo, né, como vocês podem ver, do gráfico, sugere uma pirâmide, né? O etária tem a ver com faixas de idade, né? Esse etária se refere a faixas de idade. Então, é uma relação de quantidade de pessoas por idade. Tá? Então, como é que a gente olha para esse gráfico? É um gráfico importante aí. Ele mostra como que está a população daquele lugar naquele momento. Se tem muito velho ou se tem muita criança. Ou muito adulto. Então, olha aqui. Aqui é a porcentagem, né? Ó, aqui vai de 0 a 8%. Aqui o sexo, né? Homens. E aqui mulheres. Ó, e a porcentagem também, que vai até 8. Então, significa que, ó, de 0 a 4 anos, né? Nessa base dessa pirâmide, ó, tem praticamente 7% da população nesse gráfico aqui, retratado. 7% são crianças de 0 a 4 anos, né? Um pouquinho menos de 7% você tem criança de 5 a 9. E por aí vai. Aí lá no topo da pirâmide, né, é a quantidade de pessoas acima de 80 anos. Repare que nessa pirâmide tem menos homens do que mulheres com mais de 80 anos. Mostrando que as mulheres vivem mais nesse gráfico, tá? Então é assim que se olha, entenderam? Você olha aqui, primeiro você olha essa informação aqui, porcentagem, depois você olha aqui se é homem, se é mulher, e aí as barrinhas vai mostrando a quantidade de pessoa por idade, ó, por faixas de, ó, o etário aqui se refere à idade, tá bom? Então aqui, como que os governos olham para esse gráfico? Para nós já entendemos como é que ele funciona, mas ele está preocupado com isso aqui, ó. Esse pé, a população economicamente ativa, que vai dos 20 até os 60 anos aqui. É a pessoa que está mais no mercado de trabalho, né? Que está mais produzindo, está consumindo e tudo mais. Aí você tem os adolescentes, jovens e crianças aqui. E em cima aqui os idosos, né? E essa pirâmide, esse formato de pirâmide, tende a mudar. Tem hora que ele nem vai parecer mais uma pirâmide. O Brasil tem mudado. Assim como a gente falou na aula, nos slides anteriores, né? Que está nascendo menos crianças, então essa base da pirâmide aqui está mudando no Brasil, tá bom? Então, pessoal, daqui a pouco vai vir umas atividades que vocês vão ter que analisar uma pirâmide. Olha no Japão, né? Comparando o Japão e a Alemanha, né? Quando você compara países ricos, é uma tendência os países ricos terem mais população idosa, né? Porque as pessoas têm mais qualidade de vida, né? Vivem mais, né? Principalmente o Japão aqui, ó, que tem a maior população centenária do mundo, né? Tem mais pessoas com mais de 100 anos. E a base, ó, tem menos crianças e tem mais adultos aí. Então, são fenômenos que a demografia estuda que aí depois os governos têm que dar um jeito de resolver. Então, nunca vai estar bom, né? Ou tem crianças demais ou tem velhos demais. É difícil atingir um equilíbrio aí. Ufa, pessoal, tá chegando no final, hein? Parabéns para vocês, guerreiros, que foram comigo nessa aula louca aqui, tá bom? Então, assim, só para finalizar, temos umas atividades para verificar se vocês compreenderam a aula, tá bom? Ó, vamos lá. Atividades de revisão da aula. Então, anota no seu caderno. Né? Se precisar, volta lá no vídeo, no começo ou no meio da aula, para relembrar algumas coisas. Então, com suas palavras, escreva para mim o que é demografia. O que você entendeu desse termo aí, tá bom? Como os dados da demografia de uma cidade podem ser utilizados? Eu dei alguns exemplos para vocês nesse vídeo, tá bom? Então, se precisar, volta lá. O que é censo demográfico, né? Lembra que eu falei para vocês esse censo aí com C, né? Tem uma diferença. E o que faz o censo no Brasil, né? Desculpa, pessoal, tá mal interpretado aqui, ó. E quem faz o censo no Brasil, tá? Já sabe quem é, né? Quais as diferenças entre populoso e povoado? Quero ver se vocês entenderam isso, tá? O Brasil é um país muito povoado? Justifique sua resposta. E por último, para finalizar, né, eu vou deixar uma imagem de pirâmides etárias e vocês vão analisar as pirâmides e responder a pergunta que vai vir daqui a pouco, tá bom?
Então, olha aí, pessoal, as duas pirâmides etárias que eu quero que vocês analisem são essas duas. Uma representando todo o continente africano e uma outra representando todo o continente europeu, né? Dados de 2006. Então, eu quero que vocês analisem e escrevam em seu caderno o que se pode afirmar observando essas duas pirâmides, tá? Observe a legenda aqui, o que representa cada cor, né? Ó, idosos, adultos e jovens. Então analisem para mim e formule uma resposta afirmando o que se pode dizer sobre esses dois gráficos, tá bom? Então aqui eu encerro minha aula, espero que vocês tenham gostado, tá? Nos falaremos em breve então. Um grande abraço para vocês e se cuidem.